Boa tarde, 1h42 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. O Laércio já apertou o biloto ali, mostrou como você pode acompanhar o programa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e tem o 99989-1042. Esse número é o número do WhatsApp que você pode mandar a sua pergunta para cá. Eu só esclareço o óbvio, né? Não adianta você ligar, tem muita gente que liga durante a entrevista, não vou poder atender. Então você, por favor, faça a sua pergunta, a sua crítica, diga o que você tem a dizer a respeito do debate público, coloque o seu nome, a sua cidade ou o seu bairro. É importante você se identificar, dar identidade àquilo que você está falando, tá bom? Hoje, fazia tempo que eu não conversava com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronês. Fazia um tempinho que a gente não trazia o Assuero aqui e hoje ele está de volta, agora no contexto da Expo Acre 2023. Boa tarde, Assuero, seja bem-vindo. Boa tarde, Tan. Então, estamos aí para conversar um pouco sobre os temas mais presentes do momento, né? Olha, eu vou fazer, eu não combinei, como ninguém combina como que vai ser a entrevista, né? Ninguém combina entrevista com entrevistado. Então eu vou impor aqui um ritmo. A gente vai começar pelo um tema mais amplo, que é o cenário nacional, e depois a gente termina falando da nossa querida Expo Acre e o ambiente mais regional. Pode ser assim? Pode ser. O governo federal apresentou o Plano Safra 23-24. Queria saber de você que avaliação que você faz. Os números mostram que o governo federal parece que foi mais generoso nesse Plano Safra, tanto para o pessoal da pequena agricultura, agricultura de base familiar, quanto o pessoal do agrobusiness, do agronegócio. Que avaliação que você faz? É verdade. Foi disponibilizado recursos suficientes, né, superiores até aquilo que se esperava. E isso acho que permite que a gente possa ter uma nova safra com base nesses financiamentos que permitam a continuidade do crescimento do agronegócio brasileiro naquele ritmo que vem vindo, que é de certa forma extraordinário. Exatamente. Mas um problema que nós temos é justamente a taxa de juros. Isso não é tão favorável como já foi. Hoje nós estamos trabalhando com taxa, você vê a taxa Selic, a discussão do Banco Central com o governo, mas o fato é que as taxas de juros hoje não são tão favoráveis como já foram. Se o vice-presidente José Alencar pudesse falar alguma coisa, hein? Porque ele era um brigão em relação a isso, né? É verdade. Quando o Banco Central ainda era ditado ali pelo gabinete do presidente. Exatamente. Mas hoje não, né? O Banco Central tem sua independência e há toda essa briga com o governo aí para tentar baixar a Selic. Parece que hoje, né, vai ter reunião do Copom. Hoje? É uma expectativa de baixar a 0,25, começar pelo menos uma tendência de queda, né? Mas os valores já aprovados para o Plano Safra, para os financiamentos, já estão estabelecidos. E isso não vai mudar, é só para o ano que vem. Agora, olha, faz tempo que o agronegócio, a agricultura, ela tem tido um lugar de destaque na nossa balança comercial, isso faz tempo. Só que os números, eles estão, cada ano que passa, o agronegócio ele vem dando respostas. Claro, amparado por um cenário internacional que tem sido até generoso, alguns anos mais do que outros. Agora, em certa medida, Assuero, é impressionante como essas dores do crescimento vão expondo as nossas fragilidades, né? Ver aquelas montanhas de milho sendo armazenadas ao ar livre, porque não tem estrutura para fazer o armazenamento, é de partir o coração, né? Produzimos muito, mas não temos onde armazenar. E esse produzir muito, ele vem de um investimento muito grande em tecnologias, aumenta muito a produtividade por área, além de uma expansão natural que está ocorrendo, né, de novas áreas, especialmente ocupando áreas de pastagens já degradadas, etc. Vem acontecendo isso no Brasil, inclusive no Acre.
né, dentro da nossa proporção. Mas o aumento de tecnologia propicia também um crescimento muito grande. Você vê que nós aumentamos na soja 25 milhões de toneladas de soja, 25 milhões de toneladas. É uma Argentina, cresceu de um ano para o outro. O milho cresceu 14 milhões de toneladas. É uma coisa impressionante. Então o Brasil, depois dos agricultores brasileiros conhecerem todas essas tecnologias e saber trabalhar como trabalham hoje, com o uso das máquinas que nós temos, isso teve uma expansão extraordinária. E aí entra na dificuldade de infraestrutura, especialmente de armazenagem, né? Não há armazenagem suficiente para abrigar toda essa fantástica safra. Oitan, nós chegamos em 2001, depois você pega todo o período anterior, de 1950 para cá, vamos colocar como uma referência aí de produção agrícola. Em 2001 nós chegamos a 100 milhões de toneladas. Em 2014, ou seja, 13 anos depois, nós chegamos a 200 milhões de toneladas. E 8 anos depois, em 2023, nós chegamos a 300 milhões de toneladas. Você vê que desempenho extraordinário, né? E o Brasil realmente é um grande, hoje, produtor. Nós só estamos perdendo no milho para os Estados Unidos, que é uma coisa... Pois é, outro dia, eu lembrei de você aqui outro dia, me lembrando de uma conversa que tivemos, eu, de certa maneira, empolgado com esse desempenho que você agora colocou de forma estoicizada, né? E eu lembrei, eu falei assim, mas o Assuero lembrou o seguinte, ele falou, olha, nos Estados Unidos, num ano normal, se produz 350 milhões de toneladas de milho. Quer dizer, num ano normal, num ano não tem nada atípico, extraordinário. Então, e nós ali pelejando. Para chegar pelo menos aos 300 milhões. Mas eles vêm com esse trabalho deles que nós estamos fazendo hoje, de genética, etc. Então, porque, na verdade, se você pegar 50 anos atrás, nós não produzimos quase nada, né? O Brasil só importava todos os alimentos, todos, carne, leite, arroz, feijão, tudo a gente importava. Exportava só café na década de 70. Porque nós não tínhamos variedades de produção, fruto de pesquisa, para a área tropical do planeta. Daí o trabalho estruturante da Embrapa, né? Exatamente. Naquela época, Alisson Paulinelli, que faleceu agora, ele mandou 1000 agrônomos do Brasil para os Estados Unidos. Vão estudar. Vão estudar. Vieram depois de um tempo, um pouco 300 ficaram na Embrapa, outros foram para a universidade, para o setor privado, etc. Mas o fato é que começou a se ocupar o chamado Cerrado brasileiro, que não valia nada, e que com essas tecnologias foram desenvolvidas e hoje é um celeiro de produção extraordinário. Você encontra no atual panorama político ambiente para poder resolver esses gargalos? Por exemplo, armazenagem de grãos. Me parece que essa é uma situação que precisa ser resolvida de maneira urgente. A questão das estradas, que é clássica já, precisa ser resolvida também, mas você encontra um ambiente político? Você acha que há um ambiente político para resolver isso? Já tem os bancos têm já dotação orçamentária bastante para os tomadores para construção de armazéns, de silos, né? Agora, um silo hoje, por menor que seja, custa 15 milhões de reais, né? E nessas taxas de juros que não são ainda tão favoráveis, tem muita gente... eu mesmo estava pensando nisso, vou esperar para o ano que vem, acreditando numa queda da taxa de juros, né? Porque você vai contratar um financiamento hoje de um armazém por 15 anos de prazo. Então você tem que preocupar com os juros que você vai estar contratando, né? Você contrata Então, mas precisa resolver, inclusive para o Acre, já trazendo um pouquinho para cá, é um dos gargalos graves que nós temos. A questão da armazenagem. De armazenagem. Então nós fizemos ontem, eu ainda estava conversando lá na Expo Acre com um grupo lá de produtores, de como nós vamos estimular a produção de silos aqui. Já falei com o secretário, o Tchê, nós precisamos construir agora um projeto de expansão, de ver onde são as regiões que precisam de silos, porque há também, viu, Oitan, 14 silos sendo construídos pelo setor privado. 14. Aqui no Acre. Aqui no Acre. Entendeu? Então, os produtores que estão querendo investir em agricultura, que já estão começando e querem ampliar,
já estão construindo os seus próprios silos. Bom, então, já puxando aqui o assunto, já vindo aqui para a nossa região, conversei com o presidente da Apex, o ex-governador Jorge Viana. Se eu pudesse passar um traço embaixo, um dos aspectos de destaque na fala dele é o seguinte: olha, questão do milho, porque ele visitou lá no Mato Grosso, uma propriedade, uma das maiores do país, produz o combustível a partir do milho. Sim, correto? o etanol. Aqui é possível aplicar uma experiência semelhante. Agora precisa da iniciativa privada, pessoas com capital como você e outros, para poder acreditar nessa ideia. Você acha que isso é viável? Ainda não, precisa ter muito mais milho. Nós produzimos hoje mais ou menos 45 mil hectares de milho e 12 mil de soja. Mas ainda é muito pouco para a gente imaginar construir uma usina dessas que consome uma quantidade extraordinária de milho. Então ainda não é hora. Naturalmente nós vamos crescer na produção de milho, produção de soja, e eu acho que isso vai expandir, sem dúvida nenhuma. Mas vai chegar o momento que nós podemos aventar essa possibilidade, mas no momento não. No momento nós abastecemos o mercado interno aí e temos que pensar sim em exportar um pouco, né, para poder, nesses momentos de algum excesso, né, como está acontecendo hoje, o milho deprimiu demais de preço, isso cria um desestímulo para a próxima safra, é um problema. Então nós estamos conversando com o Peru para ver se a gente consegue tirar com mais facilidade, tirando um pouco a burocracia existente ali na aduana, para poder a gente exportar um pouco do milho do Acre. Conversei aqui com um grupo lá de Puerto Maldonado que importa já milho do Acre. Teve lá na federação, lá na Expo Acre, conversamos lá com o grupo peruano. Então estamos tentando costurar isso, porque para levar milho também a gente precisa trazer alguma coisa. Sim, não então, dá para voltar batendo o caminhão, né? Então estamos estudando a questão do calcário, que é um gargalo que nós temos, que nós trazemos calcário lá de Mato Grosso, são 2.000 quilômetros. Então o calcário custa R$100 a tonelada, chega aqui por 550, por causa do frete. Então nós estamos fazendo essa prospecção dentro do Peru para ver se a gente consegue fazer esse frete reverso aí. Essa questão das áreas degradadas, eu queria voltar a ela, conversando com o Eufram Amaral, você conhece muito bem, doutor em solos, ele falando que é possível nós ampliarmos essa nossa área de produtiva, área de plantio, sem pressionar por mais desmate. Eu sei que essa é uma briga antiga, mas você não vê viabilidade? Eu estou querendo dialogar com a ideia do presidente da Apex. Não sei se essa prudência que você demonstra ter é mais um medo de arriscar. Me parece às vezes, Assuero, que parece que o poder público é mais enxerido que a iniciativa privada, não? Você não tem essa impressão, não? É porque quem mexe no bolso, quem mexe no bolso sabe o que dói. Tem mais prudência, né? Tem prudência, né? Não é discurso político, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? Não é assim não, né? Mas e essa ideia do Eufram, de que é possível? Não, a Embrapa fez um levantamento das áreas disponíveis para a agricultura, ou seja, aquela região que tem solos mais mistos, próprio para a agricultura, e topografia plana, então, fez um levantamento disso. Detectou 380 mil hectares nessa região aqui no Vale do Acre. No Vale do Acre, na margem direita do rio Acre, que eu falo que tem uma diferença de solo. Então é nessa região aqui que vai indo para a boca do Acre, que pega 364 aqui, até a Crelândia, Plasto, e vai por Chaba, essa região aí. 380 mil hectares. É pouco. Lá no Mato Grosso tem um produtor que produz isso. Exatamente. esse que o Jorge Viana visitou, por exemplo, 400 mil hectares. Mas, de qualquer forma, é uma perspectiva. Para quem está produzindo 12 mil de soja, né, tem muito para crescer. Agora, como cresce? Quem é que vai crescer? Hoje, na situação que nós temos no estado, você só pode plantar soja, que ela é colhida na época do inverno, então só quem está na margem da rodovia, asfaltada. Porque quem está dentro do ramal,
ele não tem como tirar a soja depois. Os ramais são muito ruins, as pontes dos ramais são péssimas, não passa uma colheitadeira, não tem bitola para isso. Então é todo um trabalho que tem que ser feito juntos, né? Como que você incorpora os pequenos produtores, o cara que tem 20 hectares disponível? Como que ele se incorpora à cadeia produtiva da soja, exato, né? Tem 50, tem 100 hectares. Esse cara pode produzir soja só através de uma cooperativa. Então nós estamos aí fazendo essa prospecção também, estudando como fazer uma cooperativa de grãos, como são as grandes cooperativas hoje do Paraná, Santa Sim. Catarina, etc., que começaram pequenas, hoje são, né, gigantescas, né? Mas ela seria uma forma de você incorporar um contingente muito maior de produtores, né, de médios, os grandes, os médios, os pequenos, poderiam participar dessa situação. Agora, isso tem que ser trabalhado como se fazer uma cooperativa onde você tem que ter um silo grande, né, tem que comprar insumos, fornecer insumos, receber em produto, ter máquinas para prestar o serviço. Então é um investimento aí que vai aí na faixa de mais ou menos de 40, 50 milhões no mínimo. Então conversa para gente grande. Isso aí precisa trabalhar essa ideia e estamos conversando sobre isso, viu? Vamos para o intervalo, senhor? Daqui a pouco a gente volta? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no Gazeta Entrevista.